Quando eu tinha 17 anos, fui diagnosticado com câncer. E esse tipo de câncer não é algo de que a maioria das pessoas já ouviu falar. O nome completo é paraganglioma, e 90% desses tumores crescem na glândula adrenal. Então é muito perigoso, não é que ele vá se espalhar e comprometer o metabolismo do corpo e diferentes órgãos. Mas, em vez disso, ele fica lá, esperando para explodir. Ele contém dopamina, norepinefrina e catecolaminas, que são muito perigosas. E é como se o gatilho, o fusível, estivesse sempre aceso, sempre que minha glândula adrenal fosse ativada. Assim, no momento em que eu ficava empolgado, com raiva, com medo, ou até mesmo se eu me exercitasse, isso ativaria a glândula adrenal e poderia causar a explosão do tumor. A maioria das pessoas morre em cerca de 30 segundos. Eu tive sorte porque tive pequenas explosões, e para mim elas pareciam ataques de ansiedade, então eu não sabia que tinha esse tumor. O fato é que minha resposta metabólica era mais baixa, porque o primeiro tumor estava na bexiga. Então, eu estava eliminando os metabólitos pela urina, e eles não estavam indo diretamente para o meu sistema circulatório. Por isso, eu sobrevivi. O médico disse: "Oh, é um paraganglioma. A maioria deles, 90%, são benignos. Então não se preocupe, você está bem." Mas ele cresceu de novo, e foram 4 vezes, e a cada vez ficava pior. Bem, eu também não processei isso, porque o médico disse que era benigno, então achei que estava fora de perigo. Pensei que era apenas esse tumor estranho. E quando fui à biblioteca procurar sobre paraganglioma, depois de ler a palavra benigno, fechei o livro e disse: "Bem, escapei dessa." Mas isso me despertou e me fez fazer algumas perguntas difíceis. Qual é o sentido da vida? Essa doença pode ser um sinal. Talvez eu devesse parar de viver de forma limitada e sair da minha zona de conforto. Continuei fazendo perguntas, e isso me levou a questionamentos ainda maiores. Então, por causa do câncer, fui para a universidade e estudei sobre o sentido da vida. Estudei filosofia e religiões comparadas e me aprofundei cada vez mais. Eventualmente, isso me levou a uma comunidade cristã. E foi uma experiência muito boa. Senti um grande senso de pertencimento, mas não conseguia realmente aceitar a fé da forma como era apresentada. Sabia que havia algo mais profundo ali, mas não tinha o vocabulário, a linguagem ou o contexto para isso. Então, acabei indo para o seminário, onde você é treinado para ser pastor, e me aprofundei cada vez mais. Então eu estava em um estágio onde tinha uma igreja e atuava como ministro estudante. Embora eu não fosse um crente fervoroso, sabia que tinha um relacionamento com esse mistério. E esse mistério foi personificado em Cristo, que eu entendi que é uma palavra que significa muito mais do que você pode imaginar. Então, durante o estágio, outro tumor apareceu. Ele estava ficando ativo, e comecei a ter ataques, desmaios, e meu coração acelerava. Foi muito difícil porque ainda achava que era ansiedade. Isso afetou muito minha autoestima. Eu desmaiava e tinha crises de tontura, até quando subia no púlpito. Foi durante esse estágio, com o segundo tumor, que aconteceu, e na verdade, tive sorte, porque morri na capela de um hospital. Esse é um lugar razoável para partir. Você tem médicos, enfermeiros e pessoas de fé por perto. Eu estava 2 ou 3 minutos dentro do sermão quando senti o impacto. Sempre que o tumor atacava, era como um soco no estômago. Você começa a sentir muito calor, a suar e o coração dispara. Eu tentava respirar fundo, me recompor, mas não consegui. E então apaguei. Já estava inconsciente antes de atingir o chão. Muitas experiências de quase morte envolvem sair do corpo, certo? Você se vê por cima do seu corpo, e eu não tive isso. De repente, eu estava em um reino diferente, e é difícil descrever. Assim que você coloca isso em palavras, acaba reduzindo a experiência. Mas vou tentar descrever. Eu estava em uma colina gramada e havia uma árvore no topo da colina. Eu queria correr para a árvore com cada fibra do meu ser, e estava em unidade com tudo. Eu podia sentir cada folha e cada grama se movendo. Eu podia sentir a luz fluindo, e essa luz estava impregnada de amor, fluindo através de mim. Eu podia sentir a árvore absorvendo a luz. Mas, ainda mais importante, eu me sentia completo. Então, enquanto estou conversando com você, há uma enorme quantidade de material no meu subconsciente. E sabe, estou pensando em muitas coisas, como o que vou comer no jantar ou no dia que acabei de passar no hospital com pacientes com câncer. Sabe, não estou completamente presente aqui, mas lá eu estava completamente integrado, congruente e plenamente consciente. Não havia nenhum aspecto de mim que estivesse reprimido ou ao qual eu fosse cego.
Acho que é por isso que as pessoas dizem que sentem que estavam em casa. Não percebemos o quanto somos solitários aqui. Não percebemos o quão profundo é o sentimento de separação, mas lá, a conexão com tudo era indescritível. E eu estava apenas caminhando em uma colina gramada, mas eu ainda era eu, e ainda tinha um corpo. Mas não como este. Não, de jeito nenhum. Aquele corpo não era igual a este. Eu não estava sozinho. Havia uma entidade, um ser humano, e ao mesmo tempo, não tanto. Era uma figura masculina. Se eu fosse descrevê-lo, não conseguiria fazê-lo visivelmente, mas não importava como ele parecia. Ele parecia amor, poder, sabedoria, compaixão e autoridade. É assim que ele se apresentava e parecia meu melhor amigo, como se ele me conhecesse a vida toda. Muitas pessoas me perguntam, já que sou um ministro cristão, se ele se parecia com Jesus. Você conheceu Jesus? E para ser honesto, eu nunca presumi que fosse ele. Eu pensei, ok, deve ser alguém de uma hierarquia inferior ou algo assim. Mas não importava quem ele era. Ele não era menos infundido com aquela característica da consciência de Cristo, ou do amor divino, ou como você quiser chamar. Nós tivemos essa conversa relaxante e eu estava pulando como uma criança, dizendo: "Estou em casa, que bom estar em casa." E ele disse: "Sim, é ótimo ver você, David, bem-vindo." E eu disse: "É ótimo ver você também. Vamos correr até a árvore." Sabe, eu estava agindo como uma criança porque estava muito feliz. Ele disse: "Não, você não pode ir até lá, mas vamos caminhar e conversar por um tempo." Então, estávamos caminhando pela grama e conversando sobre minha vida. Ele disse: "Sabe, as coisas estão indo muito bem." Eu sabia que ele estava falando sobre minha vida como um todo, e que eu tinha uma vida aqui, mas não estava mais aqui. Mas eu não me importava com o quão bem as coisas estavam indo. Eu continuei dizendo: "Isso é ótimo." E ele disse: "Não, você está indo muito bem. Mas ainda tem muito mais trabalho a fazer, é importante." E eu respondi: "Não me importo, estou aqui, estou em casa." Eu não estava sendo desrespeitoso, apenas estava entusiasmado, cheio de mais vida e vitalidade do que eu já experimentei aqui. E eu sabia que, se chegasse à árvore, se subisse até o topo da colina e visse o que estava do outro lado, eu nunca voltaria para cá, o que é comum. Há frequentemente essa fronteira, essa linha de demarcação nas experiências de quase morte. E eu não queria voltar para cá, de jeito nenhum. E ele disse: "Olha, o trabalho que você tem a fazer é realmente importante." E eu sabia que não eram coisas específicas. Era sobre crescimento e amor, não apenas o meu, mas também para ajudar os outros. Eu sentia a importância disso, e ele também sabia. E ele disse: "Não se preocupe, vai ficar tudo bem, estaremos com você." E eu sabia que não ia ganhar a discussão, então disse: "Por favor, não me mande de volta. Você não pode fazer isso. Não depois que eu cheguei. Eu acabei de chegar aqui." Ele colocou a mão no meu ombro e senti esse amor fluindo para mim, essa compaixão. E ele disse: "Está tudo bem, estaremos com você. Estaremos com você a cada passo do caminho, e não vai demorar. Nos veremos mais tarde." E bum, eu estou de volta. E eu me senti de volta ao hospital, no chão. Ouvi as vozes dos médicos e enfermeiros que estavam tentando me ressuscitar, embora meu peito não doesse nada. Minha esposa, na época, estava com raiva e assustada. E ela disse: "Você morreu por uns 15 minutos. Sem batimentos cardíacos, sem respirar." Eu não me importava com isso. Eu só me sentia mal. Estava com dor de cabeça e me sentia confuso. Eles me enrolaram em um cobertor e eu me sentia realmente estranho e fora de mim. Eles verificaram meus sinais vitais. Não conseguiram encontrar nada de errado e me mandaram para casa. Essa experiência reanimou minha fé de uma maneira completamente nova. Eu não estava mais levantando minhas orações como petições a um Deus externo. Agora, eu estava participando da consciência de Deus. E Deus não era um homem velho com uma barba sentado em um trono. Deus é uma palavra para o fundamento do ser, do qual toda a realidade emana.